Vamos lá. Vamos lá. Tá gravando? Deixa eu acertar aqui a câmera. Eu tinha prometido há um tempo que quando o Rafa, lá do canal Qualquer Coisa, fosse lançar um vídeo novo, eu iria reagir a ele. Eu tava esperando ele lançar um vídeo de Yu-Gi-Oh! Pra fazer isso, mas como ainda vai demorar um pouquinho pra sair, eu falei, quer saber, foda-se, eu simplesmente gosto do canal do Rafa, é um amigaço, e eu quero fazer isso agora porque eu acho que vai ser divertido. Então, espero que vocês gostem de assistir a minha reação. Eu não tenho ideia do que é esse negócio que ele vai falar, mas independente do que o Rafa fale, é sempre qualidade. Então, só bora curtir, seja o que for que ele vai trazer. Em pleno 2022, ano da tecnologia, Claramente da esse aqui é o eleição, Rafa, né? fica até um pouco feio ver que um anime ambientalista de 2003 já falava o que ia acontecer. Caralho, E 2003. agora, 20 anos depois, o mundo tá do jeito que tá. Crunchyroll, Amazon Prime, Pluto TV, às vezes até canais oficiais no próprio YouTube. Yu-Gi-Oh! No meu tempo não era assim. A gente só assistia o que passava na TV e se apegava muito a isso. Pra nossa sorte, lá pelos idos de 2005 até mais ou menos 2009, existiu um Animax. canal na TV brasileira focado inteiramente em animes. O Animax. Caraca, vi muito E Animax. foi passando tardes e tardes assistindo ele que eu conheci muitas obras que moram no meu coração até hoje. Em especial a do vídeo de hoje, Planet Survival. Eu provavelmente já assisti esse Planet Survival. A ponto de Eu nem só não saber lembro. explicar exatamente o porquê disso. Ele não é o melhor que eu já vi, não é o meu favorito, mas eu já seriamente cogitei dar o nome da minha futura filha em homenagem à protagonista dessa série. O anime é fantástico do começo Eita. ao fim, apesar de eu saber Já está que nesse não ponto é da algo vida, que Rafa? vai cair no Planejando gosto de todo filhos? mundo. Não é um anime de vender brinquedo, cheio de poderzinho e mitologia, como geralmente aparece nesse canal, mas confia, esse anime com certeza Eu confio, influenciou o tipo de história que eu gosto de consumir até hoje. E é em parte por causa dele que eu escolhi ter a profissão que eu tenho. Pra quem não sabe, eu sou formado na área de ciências da natureza. Se eu tivesse que só dar Yes, science! anime, tipo a Wikipédia faz, eu ia estar mentindo pra você. Mujin Wakusei Survive, algo como sobrevivência no planeta inabitado, até se passa no século 22, num futuro em que a humanidade se mudou para outros planetas depois da Terra se tornar inabitável, graças aos efeitos das mudanças climáticas. Os protagonistas é o plot de se Wall-E. perdem numa excursão escolar espacial e acabam ilhados num planeta desconhecido e belo, e aí precisam sobreviver em meio à natureza e seus perigos. Mas o coração da série vai tão além disso. Essa é uma história com muitas mensagens legais, momentos extremamente emocionantes e, em especial, um ótimo exemplo de como histórias devem ser escritas, pelo menos ao meu ver. Além de desenvolver muito bem todos os personagens, o roteiro desse anime brinca com 4 dos conceitos mais clássicos e fundamentais da literatura. Então eu acho que um bom ponto para começar é conhecendo cada uma dessas crianças, exatamente como a série propõe. Antes do plot da sobrevivência na natureza começar, a gente tem 2 episódios bem distantes disso, demonstrando uma escolha bem corajosa desse anime. Para construir uma história sobre o amadurecimento dessas crianças, é muito importante que a gente veja essas pessoas imperfeitas antes. É completamente nada a ver o que eu vou falar, mas tipo, pelas imagens que o Rafa tá mostrando do anime e o pouco que ele tá falando até agora, claro, eu vou deixar ele se aprofundar. Caralho, agora que eu vi 45 minutos de Rafa falando, amo. O que vai fazer a minha reação levar até mais tempo do que isso, né? Então, bota aí o vezes 2 pra assistir, mas enfim. Sabe o que esse anime, batendo o olho assim, tá me batendo? A vibe. Ele é um Digimon sem Digimon. Tipo, ele vai passar várias lições de moral, que é sobre o Coming to Age, né? Que é a proposta do negócio. Só que sem Digimon como muleta de mensagem metafórica. Eles não vão ter metáforas pra ele. Quer dizer, a metáfora é adolescentes presos num planeta distante e tendo que sobreviver. Mas isso é algo bem mais relacionável do que
bichinhos virtuais ganhando vida e caindo no soco. A Luna é a nossa protagonista. O que define a personagem é um trauma do passado dela, quando ela e o pai ficaram presos num incêndio, até que ele colocou ela numa cápsula de emergência e a ejetou pro espaço. Mas não antes de dar uma última mensagem pra garota: viva até o fim. Uma memória que ela vai carregar pra toda a vida e vai determinar como ela enxerga e interage com o mundo ao redor dela. Gente. Essas primeiras cenas da série que são brabo isso. Um slice of life, com ela acordando atrasada pra escola, só pra gente ir vendo todas as tecnologias futuristas. Tipo a parceirinha robótica dela, a Chaco, que no começo já é incrível só pelas tiradas sarcásticas e o humor dela, mas que é uma personagenzinha que me fez chorar várias vezes. Aguarde. A primeira colega de turma que a Luna faz é a Charla. De início, uma garotinha bem padrão, amigável, meio tímida, mas que assim como todo o resto, vai passar por mudanças incríveis. E ela vai apresentando o resto do pessoal da turma. Tem o Shingo, um garoto que pulou 2 séries de... Shinzo? Tão genial que é, e vai ser o nerdolinha do grupo. Tem o Howard, um garoto metido, riquinho, que fica fazendo bullying com o Bell, porque o pai dele, rico, é quem deu emprego pro pai do Bell, pobre. Então, por se achar de uma classe superior, ele acha certo abusar do capacho dele. O que já deixa a Luna irritadíssima logo de cara, porque o pai dela também era um engenheiro de planetas, como é o pai do Bell. E esse engenheiro de planetas dela também, porque são essas pessoas que constroem o conforto que a galera rica tanto se aproveita. Ô Rafa? Camarada Luna. Ô Rafa, você está dizendo que tem política nesse anime? Você vai meter política no anime? Tá forçando a barra, hein? O resto da turma a gente conhece. Só deixando claro que é piada. Todo anime tem política, todo assunto é política. Se melhor durante a educação física. O Howard, querendo se vingar das meninas, empurra e machuca a Charla. Mas a Luna não deixa ela desistir. São pequenos momentos como esse que me encantam nessa série. Coisa pouca, mas que já demonstra muito bem como cada personagem pensa e age. E foi vendo tudo isso que o Kaoru, o personagem maneiro e solitário, porque tem que ter um, né? Resolveu dar uma zoada no Howard. Enquanto a Menoli, a aluna certinha, representante de classe e juíza do jogo, enquanto ela estava distraída e não olhando pra ele, o Kaoru deu um empurrão no Howard pra fazer ele passar vergonha na frente dos amigos. Então show, tá todo mundo apresentado de maneiras Eu sei que em algum momento o Rafa deve comentar sobre isso. Eu sei que talvez não seja o foco dele, mas o character design desses personagens tá muito familiar pra mim, mas eu não sei exatamente de onde. Eu não sei se é um character design de alguém que já trabalhou em algum Digimon ou alguma coisa assim, mas nossa, tá... Vamos fazer direito, né? Planet Survival. Vamos ver. Dublapédia. Não, quero mal. Vamos ver, quem que é o character design? Eu tenho certeza, tem alguma coisa nesse anime. Vamos lá. Diretor, script. Vamos lá, more staff. Vamos ver quem que é o character design. Storyboard. Tema. Hisage Eguchi. Uou! Anipara, Age, Stop Hibarikun, Rojin Z, Sony Boy, Perfect Blue. Talvez seja daqui. Talvez seja de Perfect Blue que eu tô achando muito familiar. Realmente, com certeza Perfect Blue. Só de olhar, só comparando aqui os personagens, ó. É tipo, claro que aqui tá mais datado um pouco, né? E ainda mais que aqui é filme, não é série de TV padrão, mas dá pra ver o traço do cara aqui. Interessante. Curtíssima. Aliás, caraca, designer de Perfect Blue fazendo anime pra criança na TV, né? Interessante. Mais super efetivas. A gente já sabe exatamente. Quase não deixei o like. Nossa, deles. Que crime. E ainda assim, like. A série consegue nos surpreender com o desenvolvimento de cada uma das crianças.
Depois da aula, o Howard e a patotinha dele estão querendo pegar o Kaoru na porrada. Bem estereótipo de gente babaquinha pra tornar o Howard o personagem mais odiável da série. E óbvio que a Luna ia se intrometer, porque a gente já entendeu que ela é assim. E aí é que tá, no meio da confusão, uns tanques de combustível explodem e a coisa presa num incêndio. E olha com... Caralho, adolescente só faz merda, né? As ideias... Ah, deixa eu jogar esse botijão de gás em cima do cara. Mano! Instrução. Esse é exatamente o gatilho traumático da Luna. Então ela precisa, pela primeira vez, valorizar a vida pra salvar a da Charla. E aí o Kaoru ajuda indiretamente, ativando o alarme de incêndio. O Shingo acaba pilotando uma das máquinas pra alcançar elas. Todo mundo faz alguma coisinha pequena, contextualizada com o pouco que a gente conhece deles. Mas o importante é ressaltar que foi exatamente um pequeno ato de cada um que contribuiu para a grande solução final coletiva. Ou seja, enquanto a abertura do anime nos mostra um cenário completamente diferente para essa história, enquanto a sinopse só foca numa coisa nada a ver com esse comecinho da série, ainda assim, os autores escolheram passar 2 episódios só pra gente se familiarizar com as crianças. Eu sinto que é basicamente a série pedindo pra confiar nela, que a gente precisa conhecer e se apegar a esse grupinho inicial pra só então poder ser tocado pelo que a gente vai ver elas passando junto. E aí sim, a excursão que acaba dando ruim. Caralho. Esse frame... vai ver elas passando junto. E aí... Caralho, esse frame, velho. A cara da boneca toda torta, mano. Ah, mais uma vez, né? Anime pra TV de 2003. Imagina o orçamento pra isso aqui, né? Uma empada, 2 pastéis e um caldo de cana. É isso, se virem. A excursão que acaba dando ruim. A turma ia visitar outras colônias como parte das aulas de história ou ciências. A gente já viu que não existe mais nada de natureza natural. O céu é falso. Todo mundo vive nessas redomas artificiais. Então essa é a maneira das crianças conhecerem o mundo em que elas vivem. Mas no meio da excursão a nave passa por uma anomalia gravitacional. E aí a nossa turminha de alunos problemáticos, não esquecer do incêndio que eles causaram, acabam sob supervisão da Menone, a única responsável o suficiente para garantir que nenhum deles fosse aprontar. Até que um deles aprontou. Alguém esbarrou no botão que separou a cápsula do ônibus, jogando a nave deles em direção à anomalia gravitacional. Então fica aí o grande mistério da série. Qual deles esbarrou nesse botão? Sabe o que é o mais engraçado? Todo esse plot que o Rafa tá falando é literalmente Astra Lost in Space. Astra Lost in Space. Eu tenho esse mangá completo. Saiu o anime e depois o mangá foi publicado aqui no Brasil, mas tem quase que uma história parecida. Tem uma trama meio de traidor, né? Alguém fudeu o grupo inteiro, mas foi intencional. E é isso, é um bando de adolescentes numa excursão escolar que dá errado e vai parar num planeta distante. A diferença é que eles têm um meio de voltar para casa, que é ir de planeta em planeta até chegar no planeta natal deles. E é isso, sabe? É bem legal, recomendo pra caralho isso aqui. É um mangá da Shonen Jump que teve adaptação em anime, como tá vendo aqui, né? Tem um anime. O mangá saiu no Brasil. Confiram aí. Quem vai ficar... Pode-se dizer que lembra muito a série Perdidos no Espaço, né? Tanto que eu fiz até um texto no Genkidama sobre isso aqui. Mas também tá parecendo muito o plot de Planet Survival. Não sei se o autor se inspirou, por acaso, né, em Planet Survival para fazer essa história. O autor desse mangá é o mesmo... É o mesmo que fez Skit Dance, né? O Kenta Shinohara. Ele fez Skit Dance, ele fez Battle Spirits, Burning Soul, também é dele. E atualmente ele está com a série Witch Watch, né, na Shonen Jump.
culpando em silêncio pelo destino que todos vão enfrentar? E como será que os outros vão reagir quando essa pessoa finalmente confessar? Esse é só um dos momentos incríveis da série, e existe toda uma construção muito legal até chegar nesse ponto de resolver isso. E é uma hora de chorar feio. Uma história que não tenha conflitos simplesmente não vai pra lugar nenhum. Acho que nisso todo mundo concorda. O que me agrada bastante em Planet Survival é como eles brincam com 4 dos conflitos mais clássicos da literatura. O primeiro e mais óbvio da série é a humanidade versus a natureza. O conflito mais primordial da nossa sobrevivência como espécie no planeta Terra. Então uma das contradições legais desse anime é ver essas crianças na verdade se maravilhando com a natureza. Imagina uma sociedade que nunca viu um ambiente natural sem ser em holograma. Imagina crianças que só ouviram falar de animais e plantas, mas que agora se depararam com o céu de verdade, com o vento de verdade, com todas as cores que elas só conheciam por imagens e histórias. Os momentos de silêncio mais uma vez igual o plot de Wall-E, só com a trilha sonora e os sons da natureza de fundo, são incrivelmente tocantes. E é algo que eu sei que eu não vou conseguir passar por esse vídeo. É uma ironia com a própria série. Ela é a natureza que você precisa sentir. O meu vídeo... Cara, velho, o Rafa é muito foda, velho. Parte de mim, eu sou levemente desmotivado a produzir conteúdo escrito e criativo por causa de gente como o Rafa. Porque eu sei que eu nunca vou atingir esse grau de metáfora, sabe? Então... é só o holograma. Então o conflito inicial dessa história é como sobreviver nessa ilha. E é toda essa dificuldade que vai dar início ao amadurecimento dessas crianças, forçando elas a lidar com traumas passados e conflitos presentes para se tornarem pessoas melhores no futuro. Caralho, esse garoto é um ninja por acaso? Qual curso ele fazia na escola? Ninja? Porra! Ouro e o Bel são os garotos fortes da turma, então eles vão caçar, fazer lanças e coisas do tipo, tendo que colocar em xeque a solidão de um e a autodepreciação do outro. O Howard vai ver que toda a riqueza material dele significa ainda menos nesse lugar. A Menoli lida com uma carga de responsabilidade absurda, preocupada com tudo e todos. E a Charla, sempre muito tímida e retraída, começa a ter ataques de pânico e desespero, gritando que vai todo mundo morrer, que não tem mais esperança. Mas por sorte, esse grupo tem a Luna. A questão é que essas crianças vão ter que encarar todas essas falhas dentro delas. Não necessariamente para superar e deixar isso para trás, mas que tal qual a Luna, eles vão precisar encontrar força ao entender justamente como lidar com isso. E é até engraçado. Sempre que as crianças conseguem dar um passo nesse crescimento pessoal, a ilha recompensa elas por isso. Um abraço pros fãs de Lost. Claro que não é literalmente a ilha dando alguma coisa pra eles. Eu falo isso de maneira metafórica. Foi a calma que a Luna trouxe pra Charla que permitiu elas encontrarem as primeiras frutas. Foi as duas estando em perigo que fez o Bel tomar a iniciativa e resgatar elas de uma planta carnívora. E é a gratidão da Charla por isso que fez ela dar uma bronca no Howard por menosprezar o Bel. E é a incapacidade geral do Howard que faz a Menoli aliviar um pouco a tensão não só dela, mas do grupo como um todo. Eu amo todas essas crianças do fundo do meu coração. Todas têm falhas e virtudes. Uma vai complementar a outra, para justamente mostrar que o ser humano, enquanto espécie biológica na natureza, é também uma espécie social. A nossa força para sobreviver, para dar o valor... Do nada tem um idoso no grupo. A vida vem das interações do coletivo. Então, ao longo dos episódios iniciais, eles vão enfrentando problemas pouco a pouco para vencer esse conflito contra a natureza. O Shingo e a Chaco tentam ir pelo caminho da tecnologia, criando varas de pesca. Só que acaba não dando certo. Primeiro porque sem o anzol, o peixe foge com a isca. Mas também porque o Kaoru não queria a companhia deles, né? Só que aí é bonitinho, mais tarde, ele fazendo os anzóis pros dois sem nem falar nada. Ele sabe que é importante trabalhar em grupo, mesmo que seja do jeitão isolado dele. Aí tem o Bel e a Charla.
Isso é uma parada que eu aprendi com a vida, né? Eu acho que falar coisas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é uma coisa. A verdadeira ação é a ação, o movimento, a atitude, né? Uma pessoa dizer, ela pode falar, pessoas podem falar o que for. Eu posso falar agora que eu vou pular a corda 100 vezes. Tem algum peso se eu por acaso não fizer isso? Não. Então eu gosto dessa atitude de ele não precisa falar, não, pode deixar que eu vou fazer aí 100 mil anzóis pra gente usar à vontade. Não, ele pega lá, faz e entrega. Isso é uma atitude muito mais honrosa, muito mais bonita do que qualquer discurso. Ficando responsáveis pela primeira fogueira do grupo. E é uma tarefa muito difícil. O Bel fica com a mão toda ferrada. Tom Hanks se relacionando com isso, né? Mas não quer parar por justamente saber da importância disso. Enquanto a gente tem a Sharla do outro lado pedindo pra falando que tá tudo bem, que ela defenderia como ele tentou o melhor. É bem bonito como esses dois vão se complementando. Ela aprende que tem que ser forte como ele. E ele aprende um pouco de amor próprio sendo querido por ela. E aí a recompensa no final do dia é que ela conseguiu acender a fogueira depois de convencer o Bel a descansar. Então esse conflito de ser humano contra a natureza tá presente na série inteira, porque querendo ou não ele é o centro de toda essa história, até se a gente for voltar no fato da Terra ter se tornado inabitável. Ainda assim, a recompensa do roteiro por eles passarem pelo primeiro grande conflito de uma forma geral é a expansão literal desse universo que cerca os personagens, com eles escalando a montanha no centro da ilha para ter uma visão geral dela toda. Mas aí, né, o ser humano nunca se dá por satisfeito. Vencidas as necessidades básicas, naturalmente a gente vai surgir com novos problemas. E o mais legal disso é que esse próximo problema é de natureza completamente diferente do primeiro, o que não deixa que tudo isso que a turma enfrentou seja diminuído ou esquecido por conta de uma coisa nova. Em Planet Survival, problemas diferentes vão trazer questões diferentes e vão ser resolvidos de maneiras diferentes. Canguru. O conflito de pessoas contra pessoas é talvez o mais presente em tudo que a gente consome, geralmente trazendo ideais e visões de mundo conflitantes. É aqui que o grupo ameaça se fragmentar várias vezes, o que só coloca ainda mais em evidência o quanto eles precisam uns dos outros, reforçando a ideia de que o potencial da humanidade está na coletividade. E é muito gostosinho assistir esse anime. Mó paz ver a natureza e escutar essa trilha sonora, especialmente sabendo que os problemas específicos dos episódios vão ser superados, porque a história é mais sobre o crescimento das crianças em cima disso. É até um pouco de sadismo eu querer que essa turma sofra um pouco só pra eu poder ver o amadurecimento delas. Talvez foi por rever tanto esse anime na minha pré-adolescência que eu passei a buscar tanto mais histórias desse tipo. O conflito interno deles que mais me marcou vem mais uma vez da interação entre o Bel e a Sharla. Explorando a ilha, eles encontraram um canguruzinho fofo e a Sharla até deu um nome pra ele. É o saltitante. Então a gente já sabe exatamente no que vai dar, né? A lei da selva é cruel. Animais comem outros animais. E nós, seres humanos, também precisamos comer. Ai, tadinho! Mas, sim, é assim. É assim que funciona. Não se apegue a nada. Já de saco cheio de só comer fruta, eles foram ficando cada vez mais estressados e escalando mais e mais essas brigas entre eles. Então foi uma decisão de grupo que eles precisavam de carne. Só que a Sharla não gostou nada disso, passando a trabalhar o dobro para trazer mais frutas para... Tem que ter um vegano para estragar as coisas, né? Turma não precisar caçar o saltitante. Até que num ponto lá eles encontram o bicho já machucado. Então seria cruel deixar ele sofrendo e até uma sentença de morte simplesmente deixar ele caído na floresta. Então a decisão lógica seria se aproveitar dele. Mas aí quem que tem coragem de matar o bichinho? É muito fácil comer a carne embalada do supermercado, né? Então, ironicamente, a Luna é quem entende que matar o saltitante seria valorizar a vida não só deles, que teriam o que comer, mas a do próprio animal. Só que aí o Bel vai fazer isso por ela.
Ele ainda acha que é o papel dele ser o responsável pelas atividades físicas, sujas e imorais do grupo. E me faltam palavras para descrever como eu me sinto com isso. Acaba que todo mundo come a carne com um certo peso na consciência, menos a Charla, que nem tocou na comida. Tem que ter um vegano pra estragar, né? E que ainda grita com o Bel, o que dói muito mais do que se fosse gritar com qualquer outro no grupo, porque esses dois em especial passaram por muita coisa junto. Vocês estão amando esse drama tanto quanto eu? Como a Luna é a única Sim. amiga de verdade que a Charla já teve, só ela conseguiu acalmar a garota, falando que o Bel é um cara legal, que não matou por maldade. Sabe uma coisa que me estressa um pouco nessas histórias de sobrevivência? É a pessoa priorizar conceitos básicos de sociedade, moral, ética, etc. Tipo, quando a gente tá falando de sobrevivência, cara, certas coisas tem que se jogar pela janela. Por sorte, na minha vida, eu nunca precisei passar por uma situação de sobrevivência. Eu nunca fiquei preso numa floresta ou numa ilha deserta. Espero nunca passar por uma situação dessa. Mas eu sempre penso assim, quando eu vejo essas histórias, que se fosse comigo, a primeira coisa que eu jogaria pela janela seria morais básicas, sabe? Tipo, não tô dizendo que eu faria coisas horrorosas com pessoas nem nada. Mas, tipo, é que eu priorizar a sobrevivência. Porra, eu preciso me alimentar, eu preciso de água potável, eu preciso de me proteger de sol, de chuva, de vento, sabe? E às vezes você vai ter que fazer coisas que normalmente no seu dia a dia você não faria. Como, por exemplo, matar um animal. Porque, né, animais são mortos para virar alimento todos os dias. Só que a gente não é a pessoa que mata, é só a pessoa que come. É que, né? Aí tu vai querer ficar de moralidade, de ai, tadinho do bichinho, irmão. Eu já entrei em muita discussão feia com o pessoal vegano por causa disso, irmão. Já vi pessoal vegano chegando pra mim falando: caralho, Wilson, morde a vaca então. Eu falei: eu morderia. Se viesse ao caso, sim, eu morderia a vaca diretamente, se fosse o caso. Se for, e outra coisa, eu sou contra a crueldade com bicho. Eu não sou vegano, mas eu sou contra a crueldade com bicho. E é aquilo, vai matar um bicho? Vai precisar matar um bicho? Então usa 100% do bicho. Usa a pele para fazer roupa, usa o osso para fazer ferramenta, usa a carne para comer, tudo. Usa tudo, porque aí, tipo, não foi em vão, tá ligado? Eu sou contra matar bicho por diversão, por esporte, por essas porra. Isso aí eu não gosto não. Essa situação extrema, eles vão precisar fazer coisas que eles não querem para ter que sobreviver. E é esse momento em específico que leva o grupo inteiro a decidir que a Luna é a melhor líder para eles. Ela é quem sempre tá resolvendo as brigas entre a turma. Ela entende o equilíbrio entre valorizar a vida e as necessidades de cada um. Então o que a gente tira disso? O primeiro passo para resolver os conflitos das pessoas é atender à necessidade mais básica que todo mundo compartilha. Tem que ter comida para todos e de qualidade. E aí, num segundo momento, a gente entende que as vontades individuais são importantes, mas elas não podem atravancar o avanço do grupo como um todo. Eles decidem que precisam também de moradia de qualidade. Mais conforto é o segundo passo para diminuir ainda mais o estresse do grupo. E por isso, eles decidem se mudar para o Lago Encantado, o nome que a Charla deu, e querem construir uma casa na árvore, nos levando então ao próximo nível e o próximo tipo de conflito, já que o esforço agora vai ser completamente diferente de tudo que eles fizeram até esse ponto. Eu tô curioso, Rafa, você que fez essa transição de cena ou é do próprio anime? Essa transição de cena, tipo um quebra-cabeça se montando? O meu maior inimigo sou eu mesmo. Cobranças em excesso que eu não necessariamente faria de outras pessoas, ao mesmo tempo em que falta autoestima para reconhecer esse esforço a mais que eu faço. É basicamente isso que vai acontecer agora. As crianças vão aprender a se aceitar melhor. É a parte mais bonita de toda a série e acaba entrando de verdade na história que ela quer contar, além do desenvolvimento da turma sobrevivendo na ilha. Eles passam um tempão planejando a casa, arrumando material, construindo
reconstruindo ela e falham. A casa não aguentou nem o peso do Howard fazendo merda. Então quem diria o que poderia ter acontecido com os 8 morando lá em cima? Pra completar o fracasso... Tá faltando um engenheiro no grupo, né? Quem diria? Quando eles voltaram pra dormir na cápsula, eles viram que ela estava toda destruída. E a Menoli em especial foi quem se desesperou mais com isso, porque a mala dela ainda estava lá, e dentro tem o violino tão importante para ela, dando início ao mini arco das pessoas entenderem por que são como são. Tocar violino é muito importante para Menoli porque lembra a mãe dela, dos momentos em que as duas ficavam felizes e rolava um carinho legal. Até que ela morreu e o pai começou a falar que a menina não podia mostrar. Caralho, é proibido ser feliz nesse anime, né? Aparentemente. Porra! A emoção, que isso faria os outros verem ela como fraca. Só que o mais bonito disso... é paternidade tóxica, né? Que se chama. É perceber que nos vários momentos sentimentais da série, a trilha sonora é tocada por um violino. E no geral até amarravam com cenas da própria Menoli tocando, como se ela fizesse a trilha sonora para expressar os sentimentos da série em si por meio disso. Numa dessas vezes a Luna até senta de longe para ouvir a música, mas respeitando o momento da Menoli, o que de certa forma... Me lembrou o momento do Matt tocando gaita e o TK ouvindo de longe. É o que faz ela aceitar melhor a amizade da Luna, agradecendo por entender e respeitar os limites dela. Eventualmente a turma consegue usar os destroços da nave para construir uma base melhor para a casinha deles. Caralho, por que eles não fizeram isso de primeira, então? Eu acho que tipo, eles ficaram com... Quer dizer, eu não vi o anime, né, mas... eu acho que eles devem ter ficado com pena de desfazer a nave, pensando, se der merda aqui a gente ainda tem a nave, né? Mas, sei lá, se fosse eu, a primeira coisa que eu faria seria usar a nave. Porra, quer estrutura melhor? E aí os outros personagens têm, em meio aos seus momentos de conforto, alguns momentos de autoquestionamento. O Bell, que já estava bem mais autoconfiante a essa altura, não deixou o Howard aprontar com as meninas. O Kaoru percebeu que todo mundo se preocupava com ele ficar pescando até tarde, então passou a chegar cedo e jantar na mesa com eles. É bem legal ver que a casa realmente trouxe um pouco de paz e segurança para as crianças, permitindo que elas... Olha, pra quem fudeu fazendo uma casa de primeira, tá um verdadeiro kitnet maneiro isso aí, hein? Focassem em coisas além de tem puramente varanda, mesinha, porra Várias toda. das vezes em que a Luna entrava em contato com a água desse lago, coisas esquisitas aconteciam. Ela ouviu uma voz que ajudou ela a enfrentar o lagartão uma vez. Tava muito legal até agora. Se começar a ter misticismo, tá me perdendo um pouco esse anime. Que ele invadiu a casa deles para pegar a comida estocada, uma das visões que vira e mexe ela tinha era sobre uma parte da ilha que eles não tinham explorado ainda, a Floresta do Leste. E nessas visões ela via pessoas que vão ser o plot final dessa história mais pra frente. Aliens? Só que aí é que tá, numa série tão ambientalista, que preza um pouco pela ciência, não é magia, é tecnologia. É o real conflito que a série vai usar daqui pra frente. O ser humano contra a tecnologia. Nessa floresta esquisita, os animais têm biocircuitos integrados aos organismos deles. E mais pra frente, quando a Luna fica doente, a Chaco percebe que ela também tem esses circuitos dentro dela. Então não era telepatia, eram mensagens que ela recebeu de alguém por conta do microchip dentro dela. Alguém que tá lá nas ruínas da floresta. Rapaz, esse negócio escalonou de um jeito, né? A gente foi de pobres crianças sobrevivendo no ambiente inóspito para Deus Ex Machina. Lá dentro eles encontram uma criança dormindo um sono criogênico. E é o menino das visões da Luna. E que quando conseguem acordar ele, todo mundo escuta a mesma voz dizendo para cuidarem de Aldron Jet, que é o nome desse garotinho alien mega inocente, que vai ver na Luna uma figura materna carinhosa e na Menoli uma mais rígida. E isso nos leva a momentos incrivelmente fofos.
Os primeiros episódios com o Adam na casinha são os meus favoritos da série inteira. Ele vai aprendendo uma coisinha nova com cada um, mostrando como as nossas crianças já cresceram bastante. O Howard fica brincando com ele enquanto o resto da turma trabalha, obviamente pra ficar na vagabundagem, mas é justamente por passar tanto tempo com ele que sugere chamar o menino só de Adam, porque Aldrin Jet é complicado, né? Então o Adam segue sendo fofo. O que ele mais quer é chamar a atenção da Melanie. Quis ajudar a colocar os peixes pra secar, mas ficou frustrado por não conseguir e aí acabou tomando uma bronca dela. Tomou bronca também por não conseguir entender que só pode colher o que já tá maduro. Então, enquanto todo mundo adora ensinar ele a fazer as coisas, a Melanie não tem tanta paciência com ele, tá? Sem saco pra criança. Tadinho. Só que mesmo assim ele adora ficar perto dela, e por isso, meio que pra pedir desculpas pra ela, ele pega um instrumento pra ela tocar. Só que ela não entende as intenções do menino e dá mais uma bronca nele. Para, Melanie! E aí... Ela tá esse tanto de sair pra comprar cigarro e nunca mais voltar, hein? E chega ao ponto dele ficar bem triste e começar a chorar. E Ah, aí a tadinho. Melanie entende que estava tratando ele exatamente como o pai tratava ela. Então vai pedir desculpas e... O ciclo. Não é um quadrado, não é um triângulo, é um ciclo. fala que ela também tá triste. E aí o Adam, pra tentar animar ela, quer mostrar o que ele aprendeu. Me, no, li. É, o meu nome é Menoli. Você é o Adam. Adam. Vamos? Adam. Cancela todos os animes já criados na história do mundo e me deixa só com esse, que eu já tô feliz. O Shingo até esse ponto da história não tinha muito o que fazer, mas finalmente conseguiu algo tecnológico para demonstrar o potencial dele. A ideia era usar o microcircuito comunicador para enviar um SOS pro espaço. E o Howard, que a essa altura já não é mais tão escroto, só é chato e irritante pra caramba, fica zoando. Ele não é escroto, só é chato, e irritante, e pedante, e escroto. Do menino gênio, mas meio que porque ele tá muito esperançoso e não sabia como expressar isso. Então, quando o plano não dá certo, o Shingo foge, não quer olhar na cara de ninguém. E aí o Howard vai atrás dele, achando que foi porque ele passou dos limites na zoação e tal. Ó que legal. Ele pede desculpas pro Shingo, fala que não vai ficar mais zoando o tesourinho da mamãe, porque ele também sente falta do papai. E grita isso bem alto. E aí todo o resto do grupo se junta aos dois e começam a gritar que também sentem falta de Eu nem vi o anime, mas eu tô real emocionado com essas cenas. casa, dos pais. E esse anime é tão incrível que até a Chaco, o robô mascote, ganha um momento de desenvolvimento. Ela vem falando que a Luna nem sempre foi tão durona, que também era uma criança chorona, especialmente depois de ter perdido. Tão durona, que também era uma criança chorona. O pior Game Boy Advance que eu já vi na ficção. Especialmente depois de ter perdido a mãe dela, que foi quando as duas se conheceram. Mas a Luna demorou muito pra aceitar a robozinha, o que só machucou ainda mais os sentimentos dela. O antigo dono já tinha jogado ela fora, então ela estava se sentindo rejeitada uma segunda vez. E aí a Luna entendeu que as duas eram muito solitárias e por isso ficaram amigas. A Chaco diz que o vasinho de flores no coração da Luna já se quebrou há muito tempo, e é por isso que ela era tão mais madura do que o resto da turma. Como ela passou por duas perdas grandes muito jovem, ela aprendeu a valorizar a fragilidade da vida e colocou isso em querer ajudar as outras pessoas. E a Charla sabe isso melhor do que ninguém. Então só fica faltando o Bel e o Kaoru para realmente completar o ciclo de crescimento da turma. Bel, o deus sobrevivencialista, começa a notar os sinais de um rigoroso inverno chegando e sugere que a turma se mude para uma caverna para viver melhor. Só que ninguém quer, porque vai dar muito trabalho. Então o deus sobrevivencialista fala que vai fazer tudo sozinho. E isso vem de uma história do pai dele, que na colônia de Plutão fez exatamente a mesma coisa. Avisou que ia dar ruim, ninguém acreditou, fez exatamente a mesma coisa. O pai dele é o Brock, de
Pokémon, é isso? Avisou que ia dar ruim, ninguém acreditou, então ele trabalhou sozinho e acabou salvando todo mundo quando deu ruim mesmo. Só que diferente do pai dele... Quem diria que uma pessoa especializada dizendo vai dar ruim, ela tá certa, né? Como, por exemplo, especialistas em mudanças climáticas dizendo vai dar ruim, vamos mudar nossas atitudes aí perante o planeta. E, né? E eventualmente o Bell consegue expressar a preocupação dele pra turma e convence eles a trabalharem juntos no novo abrigo, terminando super orgulhoso de ver as mãos calejadas de tanto trabalhar, exatamente como são as do pai dele. Durante as nevascas foi ficando mais e mais difícil conseguir comida, então o Kaoru passava cada vez mais tempo fora de casa, preocupando todo mundo de novo. Uns episódios antes disso, a Charla tinha encontrado uma carteirinha na blusa dele, e o Kaoru disse que era de um cara que ele tinha matado. O Kaoru Sempre tem que ter o Ed Boy, né? cresceu numa estação espacial que treinava futuros astronautas. E ele tinha uma certa raivinha desse Lewis, o garoto que era melhor que ele em tudo, e ainda por cima tinha muitos amigos. Só que no final das contas, só esses dois foram os aprovados. E aí na primeira missão de teste deles, eles foram pegos numa chuva de meteoros. O Kaoru sabia que o Lewis tiraria eles de lá tranquilamente. Então é exatamente por isso que ele quis mostrar que ele conseguia. E foi assim que ele matou o amigo. Um dos meteoros abriu um buraco na nave e o garoto foi sugado pra fora. Então o Kaoru começa a chorar enquanto conta isso pra Luna, falando que talvez inconscientemente foi de propósito mesmo. Mas aí a Luna fala o óbvio, que foi só um acidente, e que o Kaoru precisa viver pra fazer valer também o sonho do amigo que se foi. Mas enfim, essa foi basicamente a primeira metade da série. Com alguns desenvolvimentos melhores e outros nem tanto, as crianças que chegaram até esse ponto da história são radicalmente diferentes das crianças lá do começo. E isso é muito importante para que elas possam lidar com a segunda metade da série, que ao meu ver dá uma caída com os... Eu tô curioso, quantos episódios esse anime? 52 episódios, nem fodendo. Considerável de qualidade no que diz respeito ao conflito central Bem, um ano de dela, série, né? E aí passa a depender mesmo Em só das 2013 crianças isso era legais o que eu me padrão, apeguei pra ser uma anime série de um ano inteiro passando. Lembrando que tipo, em 2003 o volume de anime produzido não era igual em 2022, que é o único estúdio fazendo 10 animes ao mesmo tempo por temporada, né? Ou até mais. Então faz sentido um estúdio se dedicar por um ano inteiro em 1 ou 2 projetos apenas. A gente descobre que o inverno foi causado por partículas que as ruínas do Adam estão jogando na atmosfera, porque ela é na verdade uma máquina de controle climático. É a série trocando o foco de lidar com a natureza para lidar com as consequências das ações humanas sobre ela. Quando eles descobrem como desligar a máquina do Adam, eles descobrem também como usar o comunicador de lá. E o sinal deles é respondido, mas o que inicialmente é a esperança de um resgate se revela sendo só mais um problema que vai ameaçar a segurança da turma. Quem respondeu foi uma nave de carga que foi puxada pela mesma anomalia que eles e também caiu no planeta. Mas o pior é que o piloto dela ainda diz que essa nave está sob controle de 3 bandidos muito perigosos. Então esse é o plot dos próximos 10 episódios mais ou menos. Ficar fugindo desses 3 usando toda a experiência que eles adquiriram nessa ilha. É meio chato porque destoa muito dos conflitos até então e meio que não tem uma solução à vista pro problema. Os bandidos não vão deixar as crianças em paz e elas obviamente não vão matar os bandidos, né? Então de novo o ouro tá só em ver as novas crianças melhoradas quebrando a cabeça para resolver um novo conflito. Menção honrosa ao que talvez seja o único momento legal que esse arco vai ter. O Senhor Porto, dono de verdade da nave, diz saber quem são essas crianças. Elas ficaram famosas na galáxia inteira, porque o caso de alunos desaparecidos deu uma polêmica que só, graças ao papai riquinho do Howard que tá oferecendo bilhões pelo resgate do filho. Então o Howard arma um plano que inicialmente parece ser puro egoísmo. Ele ia levar uma peça lá que os bandidos precisam para consertar a nave deles, e em troca pediria para os caras levarem
levarem ele de volta pra casa, falando que teria recompensa por ele. Mas aí é que tá, o Howard não é mais o merdinha que era no começo da série. E eu não tinha me tocado disso até então, já que ele ainda é bem irritante. Só que de um jeito até que gostável. É difícil explicar, mas a série constrói tudo isso sorrateiramente pra usar nesse exato momento. Ele, que nunca teve nada de valor para oferecer além do dinheiro, agora teria literalmente isso para ajudar o grupo a ser resgatado. Ele se colocaria em risco. Chegou o meu momento de brilhar. Sozinho, indo para casa com os bandidos, e lá pediria pro pai voltar e resgatar o resto da turma em segurança. Depois que o plano dele obviamente falha e a turma vai lá resgatar ele, ele confessa que foi ele quem esbarrou no botão que separou a cápsula da nave. E esperando muito... Surpresa para 0 pessoas quem fudeu todo mundo, né? Tá, que foi sem querer, mas... né? Poderia ser outra pessoa? Poderia, mas claro que não foi. O ódio de todo mundo, ele é na verdade acolhido muito calorosamente por todos. Olha que desenvolvimento, senhoras e senhores. Mas enfim, os bandidos acabam batendo a nave de carga nas ruínas e explodindo. Era a única forma desses caras saírem da história no meio de toda essa bagunça meio sem sentido. E aí, a única esperança que sobra é usar os destroços da nave para construir uma nova e tentar sair dessa ilha. Dessa vez em direção ao continente, torcendo para que o povo do Adam pudesse ajudar eles. E o Shingo realmente é um gênio sem igual, e o Sr. Porto reconhece muito esse valor dele, enquanto os dois estão trabalhando junto e tal, exatamente como ele fazia com o filho muitos anos antes. Sim, até um personagem mega secundário vai ter uma história triste que se encaixa em todo o resto. Mais uma vez, proibido ser feliz nesse anime, né? O Sr. Porto e o filho brigavam tanto que o garoto acabou cortando relações com o pai. Até que um dia ele ficou sabendo que uma das naves da frota que o filho trabalhava se acidentou. Então provavelmente o filho morreu sem que o Sr. Porto pudesse se desculpar com ele. Só que aí, como nunca foi encontrado um corpo, era possível que o filho estivesse trabalhando em algum outro planeta. E aí o Sr. Porto teve a ideia de trabalhar com naves de carga para poder viajar pela galáxia enquanto procurava o filho. E aí tem uma montagem padrãozinha, né? Todo mundo trabalhando nessa nave, enquanto o Sr. Porto vai lá garantindo que todas se sintam apreciadas por esse esforço delas. Sem saber de absolutamente nada do que a turma passou na ilha, ele fala pra Charla que ela é uma menina muito forte, de coração enorme, que a Chaco é uma robozinha incrível e a melhor assistente que ele já teve. Fala que o Bell é muito importante pros amigos, que o Kaoru é maneiro e bonitão como ele era na juventude. Até pro Howard ele fala que parecia ser só mais um menininho mimado, mas que provou que não era nada disso. E claro, agradece a Menoli e a Luna por serem ótimas líderes do grupo, cuidando de todo mundo, cada uma do seu jeito. Eu sei que é óbvia a intenção do roteiro em fechar os ciclos de maneira tão conveniente, mas é exatamente por isso que é lindo. Eles fazem isso sem parecer forçado. E isso não tem cara de despedida à toa. O fato dele passar o coletinho pro Shingo quando terminam o barco não é só pra parabenizar o garoto. Esse velho vai morrer, não vai? Esse velho vai morrer. Definitivamente esse velho vai morrer, não vai? Aí agora eles vão ter, como grupo, ter que lidar com a morte de um membro, né, do grupo. Ele realmente vê no Shingo o filho que ele perdeu. Então esse é o melhor que ele podia fazer em relação ao conflito dele próprio. Porque desde que a nave caiu, ele já sabia que ia morrer. Só tava se aguentando pra ajudar. Essa Death Flag foi muito óbvia. Essas crianças. E essa morte bate muito forte. Tava na cara que a série queria meter uma dessas. E parte de mim fica feliz que não foi com uma das crianças. O pior é colocarem o Adam, todo inocente, perguntando o que eles estão fazendo com o Sr. Porto. Que transição maldita pro final da série. Nota 10. Muito boa a reação do Rafa. Mas que merda! Nota 10. A
teoria do grande filtro diz que nós ainda não contatamos alguma civilização alienígena simplesmente porque existe algum tipo de filtro que impede isso. Seja porque nós fomos a primeira espécie a passar por ele, então ainda não tem ninguém pra gente encontrar, ou porque todas as espécies avançadas, incluindo a nossa, eventualmente não passam por algum filtro, então desaparecem antes de conseguir contatar umas às outras. Planet Survival trabalha com essa segunda ideia. O filtro pro povo do Adam foi a catástrofe climática causada pelo maltratamento que deram ao planeta deles. Então todos já morreram há muito tempo. Assim que eles chegaram no continente, o Adam ficou doente. E ao procurar algum tipo de instalação médica nas ruínas, a turma acaba encontrando drones pela cidade. Drones que conseguem se comunicar com as nanomáquinas dentro da Luna e dizem pra ela que humanos não são necessários. Porque sim, o conflito final da série é uma inteligência artificial twitteira de 15 anos, que acha que os humanos, ou o nome equivalente a isso dado pro povo do Adam, são os verdadeiros vilões culpados. Esse povo do Adam, eles são meio insectoides, né? E eu já vi algumas teorias de ufólogos de que insetos seriam uma forma... O equivalente a insetos seria uma forma muito, como é que eu vou dizer, racionalizada de outra forma de vida além da humana, né? Insectoides no caso, porque, sei lá, a gente fala, inseto é autoadaptativo, é muito resistente, essas coisas, sabe? Então não seria de estranhar de que outras formas de vida seriam, aos nossos olhos, insectoides. Por todo o mal e destruição que existe. O Sobrevivência fica surpreso que ainda sobrou um dos nativos depois do massacre que ele fez. Essa espécie passou pelos exatos mesmos problemas que nós humanos passamos agora. Afinamento da camada de ozônio, escassez devido aos maus usos de recursos naturais, tudo exagerado até tornar o planeta completamente inabitável. E aí o primeiro plano dessa galera foi fugir desse planeta para colonizar outros, deixando sobrevivência para monitorar a situação e tentar reconstruir o ambiente natural deles. Alguns ficaram para trás para dar manutenção nisso, mas depois de pouquíssimo tempo a inteligência artificial entendeu que a Terra segue em frente. A geofísica não depende das pessoas, e na verdade elas iriam estragar o mundo de novo. Então a máquina criou um nanovírus para exterminar quem sobrou e para agir como armadilha contra quem tentasse voltar. Daí o Adam doente. Eu tenho alguns comentários bem sérios a fazer sobre isso, tendo em vista a minha formação como professor de ciências e comunicador aqui no YouTube. Cala a boca todo mundo que o professor vai falar. É legal a série colocar essa questão no ponto de vista de uma sociedade que não é a nossa, mas que ainda é humana o suficiente para que as mesmas ideias valham pra gente. Dessa forma, as crianças podem voltar para casa com esse conhecimento e planejar melhor o futuro, enquanto a gente assistindo pode se esforçar para tentar entender as mensagens da série. É muito perigoso a gente cair nesse papo de que é inevitável a destruição natural feita pela espécie humana. A culpa não pode cair em cima do indivíduo. Não é o seu banho de 10 ou 50 minutos que vai afetar o planeta. Não enquanto a indústria do agro gasta 70% de toda a água consumida. E eu falo gasta mesmo, desperdiça boa parte disso. Pela primeira vez na história da humanidade, o sistema em que a gente vive, que eu não vou citar nome, mas tem como principal função um acúmulo de capital, esse sistema aí criou o que a gente chama de crise de excessos. A gente já produz comida suficiente para acabar com a fome no mundo, mas comida em excesso não gira capital de empresa. Logo, é literalmente... Camarada Rafa. Aí, o camarada Rafa. mais negócio jogar um monte fora para controlar os preços, enquanto deixam gente passando fome.
E aí, quando eventualmente acontece qualquer desequilíbrio ambiental que diminui a produção num ciclo futuro, desequilíbrios esses muitas vezes causados pelas próprias ações do agro, por exemplo, aí vem a mensagenzinha do governo falando que se as pessoas souberem usar, não vai faltar. O problema não é nosso, é falha do sistema em que a gente vive. Para resolver ele, a gente não precisa jogar em cima das pessoas. A gente deveria mais arriscar errar de um outro jeito. De repente tentar um outro sistema que funcione diferente. Fica a mensagem, né? Pleno 2022. Tome consciência do que precisa ser feito enquanto a gente ainda pode fazer algo. Enfim, Planet Survival. O Aldrun Jet foi a última criança a nascer nesse planeta, um símbolo de esperança para o futuro deles, um bebê muito fofo. E por isso os pais mandaram ele para longe da linha de frente da guerra contra as máquinas. O Sobrevivência acaba controlando a mente do Howard e da Charla por alguns episódios, mas isso leva ele a entender um pouco mais sobre como a gente pensa. E depois a Luna ensina algo pra máquina que as pessoas desse planeta não tiveram nem a chance de fazer. Como ele foi criado num momento de crise e desespero, ele não sabe o que é ter esperança. E a Luna ensina isso pra ele. Um valor de verdade que os seres humanos podem oferecer é a criatividade para resolver problemas de jeitos diferentes. E aí, com a máquina minimamente convencida de que dá para tentar algo novo, diferente do que ela está acostumada, as crianças começam a analisar os dados históricos desses 1000 anos sem civilização. E o problema fica bem evidente. O que acelerou a degradação do planeta foi uma anomalia gravitacional, a mesma que puxou eles até aqui. Não diminui o impacto da sociedade do planeta. Isso só mostra que existem sim ciclos naturais ao qual a gente precisa se adaptar e não contribuir para que se agrave. E aí, dadas as liberdades criativas da série, eles encontram uma solução fácil para o problema. No século 22, a Terra já inventou motores antigravidade, usando uma visão de física muito mais moderna do que eu esperaria para essa série. Eles entendem que gravidade são flutuações de campo, basicamente ondas que, se invertidas, podem se somar e se anular. Gente, isso é teoria de onda gravitacional, que só foi comprovada em 2017, a série é de 2003. A educação... Tá, a teoria só foi comprovada em 2017, mas a teoria já existia, então os roteiristas... Olha, pô, maneira essa teoria aqui, né? Bora usar? Bora. É verdade? Não sei. Básica do... É ficção mesmo? Que se foda. Século 22 é o meu sonho como professor. Você tem criança entendendo relatividade quântica. Então, eis o conflito final da série. O único motor forte o suficiente para gerar o campo gravitacional oposto é o do próprio Sobrevivência, que poderia ser usado ou para salvar esse planeta ou para levar eles para casa. E aí vem a última reflexão. A Terra já se foi. As pessoas vivem numa ilusão, presas em redomas a vida toda. Essas crianças são as primeiras pessoas em um século a ver a natureza de novo. Esse planeta é o território fértil para tentar algo diferente. Então a turma decide juntos se arriscar uma última vez para salvar ele, que mudou tanto a vida delas. Só um comentário final. É o sonho da minha vida um dia poder ter essa vista que eles estão tendo, vendo o planeta pelo lado de fora dele. Só que nada é tão simples, coisas acontecem, Eu acredito que seu sonho vai se realizar. O problema é muito mais complicado. A sobrevivência são os amigos que fizemos no caminho. Todo mundo acha que vai morrer. O sobrevivência explode, mas resolve o problema da anomalia. Só que aí, toda essa flutuação energética absurda no espaço chamou a atenção do povo do Adam que tinha fugido. É óbvio que eles estariam monitorando o planeta deles de longe, então conseguiram chegar a tempo de salvar as crianças. E aí vem o que explodiu completamente a minha mente nesse final. O nome da série acabou de adquirir um segundo significado. Planet Survival não é só sobrevivência no planeta, é também o planeta sobrevivência, em homenagem à máquina que guardava a esperança de que ele poderia ser salvo. E foi. Literalmente arrepios agora. É muito piegas, mas eu adorei.
Então eu espero ter deixado muito claro o porquê de eu gostar tanto dessa série. Ela definitivamente formou muito de quem eu sou hoje, mesmo que eu nem tivesse me dado conta disso. Todas as mensagens que ela passa conversam demais com a visão que eu tenho do mundo, enquanto ela própria também é sobre crianças, como eu era na época, descobrindo como elas vão enxergar e interagir com esse mundo que nos cerca. Será que é tão natural assim que a sociedade humana caminhe para a autodestruição? Me defina natural. Quem decidiu que a maneira como a gente vive agora é a mais natural que tem? A gente nasce e nem questiona isso. E quem questiona geralmente é tratado como inimigo ou maluco utópico. Será que não dá mesmo para tentar outra forma de vida em sociedade? Uma que garanta primeiro as nossas necessidades mais básicas de sobrevivência, para num segundo momento pensar nas necessidades do grupo como um todo, e aí depois propor ideias mais abstratas que melhorem a qualidade da nossa vida cada vez mais. E a série se encerra mostrando justamente isso, com as crianças crescidas e vidas vividas num contexto social diferente. Só que aí, claro, de vidas vividas num contexto... Ai, que bonitinho. Justo ela tem uma foto do garoto. Ai, que fofo. Contexto social diferente. Só que aí, claro, a Luna, realizando o sonho dela de ser uma engenheira de planetas, tendo acabado de terminar a primeira etapa do projeto mais importante dela, reconstruir o planeta Terra usando a mesma tecnologia das máquinas no planeta do Adam. Tudo se encaixa de uma maneira muito bonita. Não tem como, esse anime é sensacional. Eu sinceramente não tenho nada pra reclamar dele. Não que ele não tenha falhas, eu pontuei várias delas ao longo do vídeo. Mas o que eu tirei dele E até as falhas deles estão corretas. foi justamente reconhecer que os erros da nossa história também fazem parte dela. Então, se a gente já sabe o que dá errado nesse sistema injusto e insustentável que a gente vive, por que não tentar um jeito diferente? O máximo que pode acontecer é dar certo. Cara, me bate um pouco esse tema, porque no meu trabalho atual eu lido com uma empresa de energia solar. Então, para fazer os serviços que eu preciso fazer para eles, eu acabo pesquisando muito sobre isso. Então, eu estou realmente muito consciente sobre questões ambientais e tal, como a energia solar ajuda nesse aspecto. E, cara, é bom ver que teve um anime que foi tão pautado nesse tipo de coisa e passou uma mensagem tão bonita. E, bem, a visão do Rafa ainda sobre o negócio foi maravilhosa. Gostaria muito de pegar pra ver esse anime, mas, porra, 52 episódios em 2022 é foda, né? Não sei se eu terei tempo, mas é legal. E fica a dica aí pro Rafa, né? Não sei se ele vai ver o meu vídeo de react, mas caso veja até o final aqui, fica a dica. Tenta pegar pra ver o Astra, Lost in Space. Ele não tem essa mensagem ambiental igual o Planet Survival teve, mas ele tem toda essa mensagem do desenvolvimento dos personagens em um ambiente inóspito, né? Eles terem que lidar com conflitos pessoais, o crescimento deles como pessoas e tal, né? Tem um traidor ali no meio e tem um grande mistério do porquê que eles ficaram perdidos no espaço e essas coisas. Então, e é um anime curto, ele tem acho que 25 episódios, alguma coisa assim. Ele é bem curtinho. O mangá é só 5 volumes, para você ter ideia. Então não tem muito para onde se esticar o anime. E se você vê o anime ou o mangá, tanto faz, porque é 1 para 1, tá? Então fica aí a dica. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do meu react. Vejam o vídeo lá no canal do Rafa também. Deixem um like, se inscrevam no canal dele. Conteúdo de qualidade, crítico, mensagens muito bonitas. E é isso. Valeu. Tchau.